Oi, pessoal, boa noite. Olá, vamos começar nossa live. Oi, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Oi, Camila, Dalila, boa noite. Olá, Paloma, tudo bem? Oi, Adriana, beijos. Olá, boa Oi, noite. tudo bom? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira live do Espaço AT. Espero que vocês aproveitem muito. Vai ser uma conversa maravilhosa, tá? E hoje eu vou receber não só um profissional maravilhoso, mas um amigo, tá? Espero que vocês aprendam muito com ele. Se apresente, Kelvis. Boa noite, pessoal. Me chamo Kelvin Sampaio, sou psicólogo, tenho um mestrado em Ciência do Comportamento Humano, atuo como pesquisador e como professor e como psicólogo. Minhas áreas de atuação são com intervenções para pessoas com desenvolvimento atípico, principalmente processos de aprendizagem, alfabetização, e todos no foco, né, de intervenção ABA. Belo currículo, hein? Eu tenho o prazer de trabalhar com você já, né? Já com você e já tive o prazer de trabalhar um pouco com um psicopedagogo em parceria, tá? Para quem não sabe, eu sou a Gabriela Oliveira, sou psicopedagoga e a idealizadora também do Espaço AT. E essa live é um pouco para falar sobre o acompanhamento terapêutico, tá bom? E como a gente escolhe esse AT e como a gente vai inserir ele no ambiente da escola, tá? Primeiro a gente vai discutir o que é o AT. O que é o AT, psicólogo? Psicólogo Kelvin Sampaio, explique para a gente. Bom, Gabi, o acompanhamento terapêutico ele surgiu numa modalidade de intervenção, né, na verdade, dentro da saúde. Né? Então, ela foi uma revolução dentro da saúde. Houve a luta antimanicomial, a inserção de pacientes psiquiátricos no contexto da comunidade. Né? Então, o acompanhamento terapêutico ele surgiu neste contexto aonde a intervenção institucionalizada ela saiu do contexto do hospital psiquiátrico e passou para ser uma intervenção num contexto social. Então, dentro da área da saúde, a gente fala de AT, acompanhante terapêutico, né? Como um auxiliar, como um suporte, como um mediador, que vai auxiliar o sujeito, né, seja qual for o tipo de demanda desse sujeito, vai auxiliá-lo a concretizar, a executar aquilo que é da sua função diária. Né? Então, dentro da área da educação, a gente acabou utilizando desse mesmo recurso para dar suporte, principalmente no processo de inclusão escolar. Né? Então, dentro aí da nossa história recente, né, de inclusão escolar, nosso histórico recente de políticas, né, relacionadas à inclusão, houve, né, o surgimento da necessidade de ter um profissional que auxiliasse nas demandas escolares, que o professor não conseguiria dar conta, e que, juntamente a isso, executasse alguma intervenção direcionada para aquele aluno. Né? Então, o AT, a gente usa essa nomenclatura AT, mas existem outras nomenclaturas, como mediador, aplicador. Né? Ele surgiu com esse propósito de fazer essa inserção do sujeito em seu contexto diário. No caso do contexto escolar, propor ou gerar a inclusão. Certo. Você falou de algumas nomenclaturas, né? A gente encontra auxiliar pedagógico, apoio Isso. pedagógico, né? Nas escolas, principalmente públicas, é utilizado auxiliar, né? E muitas Uhum. vezes não é nem um profissional pedagogo propriamente, às Sim. vezes é um Uhum. enfermeiro, às vezes é alguém de outra área da saúde, né?
com outro tipo de formação. Isso. Em qual... Ainda não há uma definição clara, até porque não é considerado um trabalho, um serviço, né? Então ele não se institui como a gente chama, de área de atuação, né? Então, ainda é utilizado os profissionais de saúde, seja qual for a área, né? Ainda não tem uma definição de quem é esse profissional. Sim, né? Uma das perguntas era justamente essa, né? Não tem uma definição. Então, quem pode ser AT? Bom, aí a gente vai... Quem pode se tornar um profissional, um acompanhante? Então, eu acho que o principal aspecto que a gente tem que perceber é qual é a necessidade apresentada por este aluno, né? Então, hoje em dia, quando a gente vai trabalhar com esses aplicadores, com esses acompanhantes terapêuticos, a gente visa muito a demanda necessária. Então, se, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele tem muita demanda, que é pedagógica, que necessita de adaptação, que necessita de uma intervenção que ela é mais focada na tarefa, na produção da tarefa, na parte cognitiva da tarefa, né? A escolha por um mediador, por um AT que seja da pedagogia, ela é uma escolha mais interessante, pelo perfil do pedagogo, pelo perfil de formação do pedagogo, né? Agora, quando se trata de uma intervenção, né, que não, esse meu paciente, ele não tem uma necessidade específica de adaptação de tarefa, de material, mas é um aluno que precisa de uma intervenção comportamental, que ele precisa de um manejo específico para uma habilidade socioafetiva, ele precisa de uma intervenção específica para desenvolver alguma habilidade específica conversacional, de brincar. Então, optar por um profissional da psicologia já se torna uma proposta mais interessante. Então, a gente acaba optando por um profissional cujo currículo, cujo repertório acadêmico dele, ele condiza com a demanda específica daquele aluno. É o que a gente tem feito. Né? Sim, tudo vai da demanda, né, do aluno. Isso. Certo. Bom, algumas semanas atrás eu postei a minha experiência na escola, né? E essa relação com a escola foi a maior dificuldade que eu tive, né? Como facilitar essa convivência com a escola? É uma das perguntas que eu recebi um pouco no privado, né? Sempre acontece, o Espaço AT tem 12 grupos no WhatsApp, e muitos ATs se perguntam como eu devo chegar na escola, como eu posso fazer essa conexão com a escola, né? Bom, o mediador, o AT, ele tem que estar muito vinculado a um programa de intervenção, né? Então, quando a gente vai utilizar de um acompanhante terapêutico, a gente tem que ter o cuidado de estabelecer que não haverá autonomia neste serviço, né? Apesar de muitas vezes a gente sabe que existem acompanhantes terapêuticos que não atuam com supervisão, que não atuam em parcerias com nenhum outro profissional. A gente tem conhecimento, principalmente na rede pública, que isso tem acontecido, né? É um benefício que se tem conquistado, na verdade, que os alunos recebam um tipo de suporte. Entretanto, a gente sabe que a rede pública não oferta supervisão e nem acompanhamento no sentido clínico para que essas intervenções sejam precisas, né? Então, quando eu falo de o acompanhamento terapêutico estar vinculado com o currículo, isso também estabelece um elo de responsabilização de quem vai confrontar a escola, por exemplo. Né? Então, é muito delicado que o AT, que está no dia a dia, no lido, na Então, o que a gente acaba propondo? Que o psicólogo, que o supervisor assuma essa responsabilidade, né, deste embate, ou seja o que for, no sentido de suavizar toda, né? Então, muitas vezes a gente estabelece, não, se há alguma queixa, direciona para mim o supervisor, e aí eu entro em contato com a escola, eu vou lá reclamar, eu vou lá fazer uma intervenção.
Óbvio que situações cotidianas vão acontecer, né? Imprevistos, coisas das relações interpessoais vão acontecer, né? Então, isso vai exigir que o acompanhante terapêutico ele tenha um bom manejo com pessoas. Então, assim, quando a gente vai selecionar um AT, essas habilidades interpessoais, elas são pré-requisitas, né? É eu saber dar uma notícia, é eu saber dar um feedback, é eu saber me comportar com figuras de autoridade, né? Então, acabam sendo pré-requisitos justamente para a gente minimizar essa questão de atritos com a escola, né? Sim, uma das coisas que eu sempre falo com alguns ATs que me procuram da escola pública, né, é que eles devem se reportar à equipe multidisciplinar da escola, né, como os psicopedagogos, né, que as escolas para ter, né, ou o profissional da sala, que é ele, que eles têm que trabalhar em parceria, né. Então, os APs, os auxiliares, os APs, né, eles têm que procurar esses profissionais. Por quê? Porque eles que formam o plano educacional daquela escola. Então, eles mais quem pode dar a supervisão para aquele profissional, né? O quê? Falando sobre o plano pedagógico da escola e tirando as dúvidas deles do que eles podem fazer como adaptação do currículo, né? E como manejo com aquela criança dentro daquela escola. Pelo menos é assim que eu acho que deve acontecer no caso da pública, né? Eu atuei na particular. E tem que ser, porque, na verdade, se a gente fala que o AT, ou o mediador, ele é o mediador, ele vai estar ali numa situação em que existe um programa maior, em que todas as pessoas deveriam estar envolvidas, né? Então, se há uma dificuldade na execução de alguma intervenção, a coisa tem que ser pensada pelo conjunto, né? Então, não deve pesar só nos ombros do AT, não deve pesar só nos ombros, né, do mediador, né? Então, se há uma questão... o professor não está fazendo o que está sendo pedido. Sistematicamente, o professor está se negando a dar informações para adaptação de material, ou a fornecer o material para essa adaptação, ou de fazer propriamente adaptação. Então, a gente tem que pensar em conjunto, com diretoria, com coordenação. Sim. Né, sempre em conjunto. Sim, há uma necessidade, sim, desse trabalho em conjunto, né? Se trabalha com o professor, com a coordenação, com a equipe toda da escola. Uma das perguntas também que fizeram no privado é quais os tipos de manejo, né, que o AT pode fazer na escola. O que o AT pode fazer, né? Até que ponto o AT pode ir dentro da escola? Bom, essa relação ela é muito estabelecida em comum acordo. Uma vez que a gente faz um currículo, lá vai estar especificado que tipo de intervenção eu preciso para atingir qual habilidade, né? Por exemplo, se eu tenho uma criança que em algum momento eu preciso utilizar um procedimento de, vamos supor, extinção de birra, né? De repente, a proposição é que eu não vá ofertar o reforço diante da birra. Essa intervenção ela tem que estar descrita para as pessoas que vão estar presentes, o professor, a coordenação, e todos devem entender que tipo de intervenção será essa, né? Então, é em comum acordo, para que não ocorram situações em que a comunidade escolar não faça compreensão do que está acontecendo e faça uma intervenção inadequada, boicotando ou simplesmente por não saber, errando na hora de intervir, né? Então, o recomendável é que sempre, né, quem vai construir o programa de intervenção precisa sentar com a escola, precisa construir essa intervenção com a escola, o que é possível fazer dentro da dimensão da escola, né, para que isso sempre fique muito claro, né? É uma relação, ela não é unilateral, não é porque eu sou psicólogo, eu vou mandar a escola tem que obedecer. Né, tá? Que eu tenho um conhecimento, mas eu preciso ajudar a escola a conseguir executar certas coisas. Bom, foi bem interessante você falar sobre esse manejo, né? Porque eu passei por essa situação de executar um manejo em uma escola e a comunidade escolar não entender que aquilo era um manejo ao qual eu já tinha sido ensinada e acabou que ficou mal entendido naquela comunidade, né?
Tanto Sim, que sim. precisou de toda uma movimentação de equipe para que fosse explicado, né, o, o que aconteceu depois, né? Então, o correto é que a equipe fosse antes, né, de explicar na Claro, escola exatamente, claro. por que que aquele AT está sendo inserido na escola, o que aquele AT vai atuar, como aquele AT vai atuar, Uhum. né? Naquela Eu, escola, né? eu Qual é acho. o limite da função dele e a do professor, né? Porque o professor tem a função dele, ele é o que comanda Sim, a sim. sala, né? E o AT, ele tem um lugar dele, a gente costuma dizer que é o sombra, né? Ele tem que ser o sombra da Sim. criança, né? Como o que está comandando uma marionete, né? E nesse contexto precisou desse manejo depois, né? E acabou que levou-se até um tempo para eu reconquistar a equipe É novamente, porque na complicado. cabeça das pessoas que não conheciam lá Sim. há 6 anos atrás, né, essa função de AT, que hoje é um pouco mais disseminada, ficou aquela ideia de o que ela está fazendo, o que foi isso, né? É uma estranheza, não é? Na verdade, a gente tem que entender que essa modalidade de intervenção ela é muito recente na história da educação. Então, os professores que nós temos hoje inseridos em salas de aula, que estão ministrando aula, eles estão trabalhando há muitos anos e eles estão de uma formação antiga e muitas vezes os pressupostos filosóficos e pedagógicos não permitem uma prática pedagógica diretiva, né? Então, Sim, o AT ele vai ter que usar uma intervenção diretiva. Ele tem que fazer com que aconteça isso, né? Então, às vezes, alguns professores acham estranho por esse pressuposto filosófico. Ah, minha formação foi assim, eu não concordo filosoficamente com isso que você está fazendo, né? Então, mas esse embate ele precisa ser feito antes, né? Então, quando a gente senta para montar o currículo, quando a gente monta o PEI, a gente precisa apresentar para a escola, isso tem que ser articulado com a escola. A escola precisa estar ciente de tudo isso. E muitas vezes a gente precisa fazer até um contrato, né? Assinar um termo de consentimento com a família. Né? A família também é um aspecto que entra, né? Da família às vezes não concordar com sim, sim. com a intervenção que foi feita algumas vezes, né? Então, às vezes, um termo de consentimento onde aquilo é esclarecido e a pessoa assina que concorda que aquilo vai ser feito. Certo, né? Uma das pessoas que estão nos assistindo perguntou: existe diferença entre AT e mediador? Porque a gente vê assim, Olha, tem curso de acompanhamento, a gente vê bastante aqui na cidade de Teresina, a gente vê o AT, né? E em sim, alguns sim. lugares a gente vê na internet, curso de mediador, de mediador, de mediador. O que que Então, eu tenho qual a visto diferença? muito, Gabi? O que que eu tenho visto muito? Eu tenho percebido no cenário nacional que o termo AT não é tão utilizado, né? Uhum. Apesar de que quando a gente vai ver qual é a função exatamente do que a pessoa está fazendo, não há uma distinção entre o que o AT faz e o que o mediador faz. A gente está usando uma nomenclatura. Agora, o que Sim. acontece? O acompanhante terapêutico, pela natureza dele, pela gênesis dele, ele tem um pé num contexto de saúde, né? Uhum, sim. Quando a gente fala do mediador, dá assim, no sentido da gênese mesmo, da palavra, do sentido da palavra, né? Dá mais um Uhum, sentido de pedagógico, né? Então, tem sim. sido uma estratégia talvez mais vendável falar de mediador, né, para inserir no contexto escolar, né, tem sido muito utilizado o mediador. O outro termo que é utilizado também em maior frequência é o aplicador. Né? Uhum. O aplicador tem sido mais ainda utilizado, né, o aplicador ABA, né? Porque Uhum. aí esse aplicador ele tem uma extensão maior, ele é uma pessoa que ele não Oi, pessoal, olá. Desculpe, pessoal, a internet caiu aqui. Estamos retornando, convidando o professor Kelvis novamente para a gente continuar. Tá bom? tivemos uma falha técnica. Olá, novamente. Caiu aqui. Desculpa, pessoal. Estamos reconectando para poder a gente concluir a nossa live, né? Para quem não é Então, de Teresina, tá chovendo bastante aqui, a internet caiu. aqui tá caindo o mundo. E quando chove, chove muito. Tipo,
para cair um pedaço do céu, tá? Então, mais uma vez, eu gostaria de renovar o convite às pessoas, né? O melhor, professor Kelvis, você que é nosso convidado no dia 14 e 15. Pessoal, estejam convidados. Quem ainda não se inscreveu no curso de acompanhamento terapêutico, que está sendo ofertado pelo Espaço AT, se inscrevam. O curso está muito bacana. A gente tem construído esse curso com muito carinho, muita dedicação, com muita experiência, tá? Então, assim, todos os membros da equipe, quem vai ministrar o curso são pessoas que têm experiência como acompanhantes terapêuticos e também como supervisores e como consultores de acompanhantes terapêuticos. Então, nossa experiência aí já vai de muito tempo na área, né? Tanto experiência prática, quanto experiência enquanto estudo, enquanto formação, né? Então, nos dias 14 e 15, a gente vai falar muito sobre, né, esse perfil, o perfil de demandas do acompanhante terapêuticos, né? Que são as pessoas com autismo, deficiência intelectual, outras dificuldades de aprendizagem. E vamos falar também de pressupostos e princípios do manejo de atuação dentro da análise aplicada do comportamento, isso aí que vocês conhecem como ABA, né? Então a gente vai falar sobre esse tema para que vocês estejam aí munidos de repertórios científicos na atuação de vocês, tá? Então, assim, temos pensado muito, uma didática muito boa, nós temos uma experiência enquanto treinadores dessa área, então a didática aí já é de muito tempo, a gente já trabalha com isso há muito tempo, né, Gabi? Eu sou sou AT, né? Porque não consigo abandonar a profissão que é apaixonante. Trabalho há uns 7 anos já, né? E antes disso, você já estava na área. Quando a gente se conheceu, eu era estagiária, já trabalhei em parceria com você, com a AT. E eu só tenho a agradecer, né? Também agradecer a melhor supervisora que já tive, que é a Daniele Fonseca, que também vai estar com a gente no curso, pessoal. Tá? Nesse primeiro módulo, a gente vai ter a Adriana Villanova, que é uma AT de primeira, uma das ATs que mais tem repertório. Tá bom? Ela vai estar com a gente, está assistindo. Beijo, Adriana. Ela tem formação em pedagogia, tem formação em psicologia, tem aí tem especialização em psicopedagogia. Aqui só tem gente fera. E nos próximos módulos, porque o curso do Espaço AT vão ser 4 módulos. Nós vamos ter fono, vamos ter psicomotricista, vamos ter vários outros psicólogos e a gente vai ter também uma reunião com vários ATs que já estão atuando e que vão trazer muitas coisas legais para quem está começando agora na área, tá? Então a gente vai falar de tudo um pouco. E a gente também vai levar para vocês a ideia de contrato, todas essas dúvidas que vocês têm, tá? Para começar mesmo, tá? E tem muita novidade por vir aí, certo, galera? Eu aguardo todos vocês na próxima live, tá? Que vai ser com a Adriana Villanova e ela vai compartilhar... Show! Ela vai compartilhar um pouco da vida dela com a gente. E vai ser bem interessante. Aguardem a próxima live, que vai ser uma sequência de lives falando só sobre acompanhamento terapêutico, tá bom? Beijo, Kelvis, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Pessoal, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.